Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 7 dicas poderosíssimas de resolução de prova da banca SES Gran Rio. E tudo que eu vou te mostrar aqui é baseado na experiência que eu acumulei sendo aprovado em 19 concursos públicos, além de ter analisado dezenas de provas da banca SES Gran Rio. Vou falar sobre tempo de prova, redação, como lidar com questões difíceis, português, enfim, vários outros assuntos importantíssimos, mas muito negligenciado pelos candidatos iniciantes e também por candidatos experientes. Então, se você quer conhecer de verdade a banca SES Gran Rio, fica comigo nesse vídeo que eu tenho a mais absoluta certeza que vai ser um grande diferencial lá na sua prova. Vamos lá, direto para a primeira dica, que é como lidar com questões difíceis. Eu não sei se você sabe, mas toda prova de concurso o examinador seleciona um percentual de questões fáceis, um percentual de questões médias e difíceis de serem resolvidas. Outra coisa bastante importante e que muita gente não sabe é que o examinador, por vezes, coloca questões logo no comecinho da prova ou estrategicamente em algum ponto da prova para desestruturar o candidato mentalmente. Essas questões difíceis que eu te falei, um percentual, muitas vezes elas vêm também em sequência. Então, somado a isso, o candidato precisa gerenciar o tempo de prova. O que quer dizer isso, professor? Que se ele ficar muito tempo em uma, duas, três dessas questões muito difíceis, ele vai perder tempo de prova e talvez ele não consiga lá no final adentrar nas questões fáceis. Ou seja, questões que facilmente ele acertaria, não seria nenhum problema, rapidamente resolveria, porque perdeu muito tempo em questões difíceis. E qual é, afinal de contas, a dica mestre para lidar com questão difícil no dia da sua prova? Primeiro, pular a questão deixando anotações. Anote aí, você não vai só ler ela ali e pular, você já fez a leitura. Você tem que aproveitar que você fez a leitura e deixar anotações. Que tipo de anotações? Vamos lá que eu vou te mostrar na tela aqui numa prova que vai ficar mais claro. Eu estou aqui com a prova da Caixa Econômica Federal. Suponhamos que essa questão aqui, a questão 57, tenha sido uma questão que você identificou como sendo difícil, essa que eu te falei agorinha. O que você vai fazer ao ler esta questão? À medida que você identificar alternativas que você elimine, você vai já riscar essa alternativa, vai marcar ou você pode simplesmente riscar aqui a letra A, riscar toda a questão. Eu não recomendo, claro, você riscar de modo que você não consiga ler depois. Passa um traço ali para identificar, olha, eu já marquei isso aqui como uma questão, uma alternativa errada. Suponhamos que você consiga eliminar a A e a B. Bom, você vai para a próxima, vai pular, e no final da prova, quando você retomar para essa questão, você tem duas hipóteses. Você vai ter tempo de sobra para resolver, tranquilo, você vai ler com calma. Ou se você não tiver tempo, o tempo estiver se esgotando, o que é muito comum, o que você vai fazer? Se tiver que chutar, você já eliminou duas alternativas. Tá? Essa é uma sacada bem importante. A segunda sacada é o seguinte: para eliminar essas questões, procure por erros. Por quê, professor? Por que procurar por erros? Porque o erro é mais evidente. Então, se você está com muita dúvida em uma questão de 5 alternativas, procure nas alternativas os erros. O erro é muito mais fácil de identificar do que uma alternativa correta. Você, por exemplo, dizer que tudo isso aqui está certo, é mais fácil você procurar um detalhezinho aqui que torna essa alternativa errada. Então, você vai, como eu disse, riscar as alternativas erradas, vai partir para a próxima questão e vai fazendo essa dinâmica ao longo de toda a sua prova. Vamos lá para a segunda dica. Como resolver as questões de português. Praticamente toda a prova da SES Gran Rio é difícil concurso que não tenham questões de português no seu edital. O que você vai fazer? Primeiro de tudo, antes mesmo de ler o texto, presta bastante atenção. Você vai ler as questões. Eu vou te mostrar na tela. Temos aqui a prova da Caixa Econômica Federal. Logo de cara você vê um texto bastante grande, bem extenso. A primeira coisa que você vai fazer não é, anote bem, ler o texto. Temos logo em seguida aqui a continuação desse texto, então você vê um texto bastante grande. Você vai dar uma passada nas questões para saber que pontos do texto estão sendo cobrados, o que o examinador está exigindo de você, inclusive porque tem questões que você sequer precisa ler o texto para responder. Tem questões que o examinador faz um recorte do texto, coloca ele na questão e você não precisa retomar no texto para ler.
Então é importante você dar essa olhada geral em todas as questões. 3, aqui são poucas, ó. Por exemplo, a questão número 4 é uma delas, ó. Ela pergunta qual alternativa a vírgula está empregada corretamente. Você sequer precisa ler o texto para responder essa questão. Então é importante você dar essa passada de olho em todas da mesma forma as 5, né? Então de 5 questões, 2 você sequer precisa ler o texto. Então você dá essa passada, passa geral para o português, depois vai lá ler o texto já procurando aqueles pontos que você viu aqui nas questões que serão cobrados de você pelo examinador. E a terceira dica é sobre redação. Resolver a redação primeiro, logo de cara, ou deixar a redação para o meio ou mesmo para o final da prova. Alguns professores recomendam que você resolva a redação logo de cara. Pegou a sua prova, a primeira coisa que você vai fazer é resolver a redação. Por quê? Para aproveitar que você está com o seu raciocínio mais fluido, não está cansado ainda de ter enfrentado uma prova exaustiva e já resolver de cara a redação. Essa é uma opção. A segunda opção, que é a que eu sempre adotei, é resolver a redação no final. E eu vou dizer por quê? Por 2 razões. Primeiro, em razão da própria ansiedade. Imagina só, se você lê o tema da redação e você pensa assim, meu Deus, eu não sei nada desse assunto. Você vai ficar nervoso, em razão disso, toda a resolução da sua prova vai ficar prejudicada, tá? Então, deixar para o final, você sequer olha e garante o quê? Garante que você tem uma boa resolução da sua prova objetiva. Por que ter uma boa resolução da prova objetiva? Não se esqueça, se você não atingir o número mínimo de questões, você pode fazer a redação nota 1000. Não vai adiantar nada. Você precisa garantir um número mínimo de questões para ter a sua redação corrigida. Então, pouco importa se você fez uma belíssima de uma redação, gastou metade do tempo da prova fazendo uma redação com excelência, se você depois não conseguir atingir o mínimo de questões objetivas. Então, eu sempre ponderei o seguinte: bom, primeiro eu preciso garantir que eu vou estar dentro daquele número de candidatos que vai ter a redação corrigida. Eu vou caprichar aqui na prova objetiva. Depois, no final, eu ia para a redação já também sem aquela preocupação de ter olhado o tema e ter ficado nervoso, ansioso e ter de certa forma, me desestruturado mentalmente. Essa estratégia foi a que eu adotei, como eu disse. Tem gente que adota uma estratégia ou outra. Aí você vai ter que testar, entender com o que você mais se adapta. Mas sabendo dessas opções, você vai poder já fazer aí a sua avaliação e decidir o que é melhor para você. Vamos para a nossa 4ª dica, lembrando que são 7, e se você está gostando, esse é o momento, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas dicas e estratégias para passar em concurso público. 4ª dica, professor, bem importante. Agora eu vou tratar de um tipo de questão muito frequente na banca SESGranRio, nas provas da banca SESGranRio, que são questões em que o examinador insere uma historinha ali, uma situação hipotética para que você vá para as alternativas. Vamos lá. Vamos para a tela aqui que eu vou te mostrar, vai ficar mais fácil de entender. Está aqui o que eu estou falando, eu estou usando como modelo, inclusive, a prova da Caixa Econômica Federal. Vou usar só essa prova, que é para você ver que todas essas dicas que eu estou passando aqui se aplicam, caem em toda a prova de concurso, e você vai matar aí boa parte dessa prova só com essas sacadas, com essas estratégias que eu estou te passando aqui. A questão 47, olha aqui, ó. O examinador, ele traz todo um enredo, toda uma história antes de fazer o questionamento para o candidato. E por que isso é importante? Porque ele traz alguns detalhes, algumas peculiaridades nessa história que, se você não observar com atenção, você pode errar aqui na hora de escolher a alternativa correta. Então, qual é a dica valiosíssima aqui? Leia com muita atenção, muito cuidado, sublinhe, destaque os pontos importantes do texto para você não correr o risco de interpretar mal a história que ele contou ali, a situação de fato que ele contou, e errar na escolha da alternativa. Você pode ver, a questão 47 aborda uma história. Se a gente der mais uma olhadinha na prova aqui, ó, um gerente de uma organização privilegia 2 tipos de habilidades. Ele cria um enredo, cria uma situação antes de questionar o candidato. Então, isso é muito presente em prova da SESGranRio. E a dica é: leia e releia, se necessário, com bastante atenção, e grife os pontos em destaque.
Quinta dica, mais um tipo de questão muito frequente, que são questões em que o examinador traz listas e enumerações. Isso tem duas implicações para o candidato, na hora de estudar e na hora da prova. Na hora de estudar, o candidato vai se deparar, está estudando um assunto em que são listadas algumas alternativas, algumas hipóteses, 4 ou 5 hipóteses, 5 hipóteses, a chance de que o examinador pegue essas 5, coloque nas alternativas e te peça qual é a correta. Vamos para a prova que eu vou te mostrar. Olha só, a questão 26 da Caixa Econômica Federal, do concurso da Caixa Econômica Federal para técnico bancário. Ele pede que o candidato considere a hipótese de que a Caixa Econômica Federal aceitar no contrato de um empréstimo concedido a determinado cliente o depósito de um conjunto de joias valiosas como garantia pela amortização total da dívida contraída. Aqui, nessa questão, o examinador está tratando de garantias bancárias. Em todas as alternativas, ele colocou uma espécie de garantia, ou seja, uma lista, uma enumeração, e pede qual que dessas aqui se encaixa no relato dele, naquela historinha, mais uma vez contada, que eu falei ainda há pouco. Nesse caso aqui, isso é bem comum, a gente ouve falar bastante de penhorar joias, né? Então aqui é um penhor. Mas veja, todas essas hipóteses aqui são espécies, né? São espécies de garantia, seja garantia real ou garantia pessoal. E olha só como isso é frequente. Aqui é mais uma situação de lista e enumeração. Aqui é mais uma situação de lista e enumeração. Aqui outra. Então, quando você estiver estudando, se preparando para a prova da SESC-Gran-Rio, você já sabe, eles gostam de lista e enumeração. Se eu me deparar com um conceito ou com alguma coisa que tem alguma listagem ali, alguns subtópicos, esses subtópicos podem parar na sua prova como alternativas. Fechou? Sexta dica, fica atento porque a sexta e a sétima dica são também tão importantes quanto as demais. Sexta dica é questões que traduzem ou expressam algum caráter absoluto. Vamos lá que eu vou te explicar. Se você encontrar nas alternativas exclusivamente, sempre, nunca, jamais, você faz o quê? Você liga o alerta, sublinha essas alternativas. Você já deve ter ouvido falar disso, mas eu vou te mostrar na prática aqui, você vai ver um pequeno diferencial. Vale a pena, fica comigo. Vamos lá, vamos para a tela que vai ficar mais fácil também. Aqui, mais uma vez a Caixa Econômica Federal como exemplo, é questão 43. Isso vai te ajudar, inclusive, na hora de eventualmente chutar a prova. Pede aqui basicamente para falar sobre redes adversárias generativas. Meu Deus, eu nunca estudei esse assunto e agora eu vou procurar alternativas que eu possa eliminar. Essa é a melhor estratégia. Aqui, as GAN, que são as redes adversárias generativas, caracterizam-se por serem usadas exclusivamente. Exclusivamente. A chance disso aqui estar errado é bem grande, porque a gente sabe quase tudo permite uma exceção. Então você vai lá e grifa. Pode ser que não, pode ser que de fato não permita uma exceção, mas é mais difícil. Os examinadores usam isso aqui normalmente para deixar a alternativa errada. Então você vem aqui e grifa exclusivamente. Consistem apenas, exclusivamente apenas. Veja, eu já matei aqui duas alternativas. A minha chance de acertar aqui sai de um percentual baixíssimo, 20%, quase dobra, tá? Aqui, as outras questões, não vou ler todas para não ficar cansativo, mas enfim, você vê que uma leitura rápida aqui eu já consegui te mostrar duas situações e isso está presente em praticamente toda a prova. Ao longo de várias questões você vai encontrando palavras como nunca, sempre, jamais, apenas, exclusivamente. Então presta atenção, marca elas, grifa elas, que pode te ajudar a te garantir 1 ou 2 pontos que lá no final da classificação do concurso pode ser a diferença entre você ser chamado, nomeado e ficar de fora. Última dica, mas não menos importante. Faça pequenas pausas durante a sua prova. Como assim, professor? 1 hora, 1h10 de prova, talvez um pouquinho menos. Pare, faça alguma coisa, tire o foco. Mude a concentração, porque fazer uma prova de concurso é extremamente desgastante, consome muita energia e essa pausa já tem comprovação científica de que ajuda a retomar o raciocínio e também, claro, para melhor aprendizagem, melhora muito o processo de aprendizagem. Então,
Você está fazendo 1 hora, 1h10, 1h30, 45 minutos, vai depender de cada candidato. Para 5 minutos, toma uma água mineral, come o lanchinho, retoma a prova. Fica dando uma devagada ali, pensando em assunto, pensando em alguma coisa diferente, olhando para a parede, enfim. Faz alguma coisa que mude, que tire a atenção do seu cérebro da prova especificamente. Eu vou inclusive te contar um relato bem interessante que aconteceu comigo na prova para delegado de polícia, no teste psicológico especificamente. Eu já estava aprovado na dissertativa, só faltava a prova oral. O que aconteceu na avaliação psicológica especificamente, né, num teste de raciocínio lógico? Todos os candidatos, né, na sala ali, 30 candidatos, e a gente tinha tempo para fazer cada tipo de teste. Salvo engano, era um teste com 20 questões e eram 10 ou 15 minutos, algo desse tipo. Não tenho agora a certeza acerca do tempo, mas o que eu quero te passar é o seguinte: em determinada questão eu simplesmente não conseguia evoluir. Não conseguia, eu comecei a ficar nervoso e começou a vir alguns pensamentos: será que eu não vou conseguir resolver isso? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou me dar mal nesse teste? E pronto, parei tudo, sentei, comi uma barrinha de cereal que eu tinha levado, tomei uma água mineral. Todo mundo deve ter me achado meio maluco ali, né? No meio da prova, parando tudo, todo mundo ali bem rápido resolvendo. E eu parei tudo, pulei aquela questão, fui para as próximas e a coisa fluiu assim com uma naturalidade gigantesca. Depois eu tive a oportunidade de voltar na questão, não lembro agora se eu resolvi correto ou não, mas eu resolvi a prova inteira. Talvez se eu tivesse continuado ali, focado, eu não conseguiria ter saído daquela encruzilhada. Então, se você está na prova, de repente se depara com uma questão muito difícil, não consegue evoluir, para um pouco, toma uma água, faz lanchinho, que isso tudo vai ajudar o seu cérebro, vai tornar o seu raciocínio mais fluido. Se você gostou do vídeo, não esquece, eu já falei antes, se inscreve no canal, porque a gente compartilha aqui muita coisa legal, dicas e estratégias para você passar em concurso público.